Queridos, eu quero convidar você nessa manhã a abrir sua Bíblia comigo em Números, capítulo de número 9. Enquanto você vai abrindo em Números, capítulo de número 9, eu quero dizer também uma outra notícia, e uma notícia muito agradável ao nosso coração. Ontem nós terminamos nossa reunião do Presbitério Eldorado, ficamos reunidos aqui na quinta-noite, sexta-feira à noite, sábado o dia todo. Para quem não está ambientado, alguém que está nos visitando ainda, o presbitério é a reunião das igrejas da nossa região, da qual nós fazemos parte. Somos 10 igrejas, e ontem reunimos, então, todas essas lideranças dessas igrejas no que nós chamamos de presbitério, para organizarmos as decisões e os relatórios de todo o nosso trabalho do ano passado, desse presente ano, na verdade, 2020. E também tivemos a grata finalização do processo para a ordenação do nosso pastor licenciado Pedro. Então, no próximo domingo, dia 27, sem ser domingo que vem, no outro, nós vamos ter uma cerimônia muito agradável de ordenação do Pedro. Pedro agora oficialmente, então, será ordenado como pastor presbiteriano. Também, para quem conhece, o nosso irmão Sandro, lá da Igreja do Flamengo, também foi aprovado ontem. E hoje à noite eu vou estar lá na Igreja do Flamengo, porque nós vamos ter também a ordenação do Sandro. Então, 2 novos pastores aí nessa caminhada. Ore por essas famílias, ore pela vida deles, em nome de Jesus. Amém? Dito isto, vamos ler a palavra do Senhor. Vamos juntos meditar na palavra. Eu quero convidar você a Números 9, versículo de número 15 a versículo de número 23. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam e, segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se ela, partiam. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam, e segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha, cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Amém? Vamos orar? Quero convidar você a fechar os seus olhos e fazer agora uma oração pelo seu coração, pedindo ao Senhor para que, pelo Espírito Santo dele, Ele possa nos iluminar, te abençoar, te edificar, te encorajar, em nome de Jesus. Deus eterno, nós te rogamos, ó Pai, que o Senhor possa falar ao nosso coração pela Tua palavra, que o Senhor possa nos instruir, ó Deus, através da Tua verdade, e que nessa manhã sejamos todos nós edificados pela palavra do Senhor, que é viva, poderosa, eficaz, e que o nosso coração seja encorajado, desafiado e edificado, ó Deus, pela Tua santa palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, me lembro, algum tempo atrás, talvez 1 ou 2 anos, em que eu e Thalita estávamos saindo de um compromisso e tínhamos o desafio de, saindo daquele compromisso, irmos até uma festa. Era uma festa de aniversário e nós precisávamos chegar nessa festa, era tarde da noite, estava chovendo, e nós estávamos dentro do carro, os 2 filhos, e o GPS ligado. E naquela época, o meu GPS, eu tenho que confessar, ele não funcionava tão bem assim.
Meu celular estava meio capenga e o GPS, às vezes, não era tão rigoroso quanto devia. E aí, então, nós entramos, começamos a tentar achar o lugar, o GPS, ora funcionava, ora não funcionava, e nós ficamos meio que numa sequência de anda e para, anda e para, anda e para, no sentido o tempo inteiro perdidos. Porque, às vezes, o GPS começava a ratear e a gente tinha que parar e falar, peraí, vamos deixar ele voltar. Quando ele voltava, nós falávamos, bom, então agora vamos partir. E aí nós partimos de novo. E assim nós fomos durante muito tempo, vários minutos tentando achar esse lugar, tentando achar esse lugar. O mais interessante é que num dado momento a gente disse assim, parece que achamos. E aí nós decidimos que estava tudo certo, porque nós sabíamos que o aniversário era em um sítio, e que era uma festa num local aberto, e nós então tínhamos sido meio que enviados para o GPS para um lugar muito semelhante a esse. E então chegamos, tinha uma entrada, uma pequena estradinha de terra, assim, deve ser aqui. Parece que é aqui, o GPS parece estar apontando para cá. E entramos. E quando a gente chegou, nós vimos um monte de carro parado, e aí nós pensamos, deve ser aqui, provavelmente é aqui. Mas aí nós fomos olhando com carinho, e na verdade a gente estava dentro de um sítio de acampamento de igreja. E não tinha nada de aniversário. No final das contas, era uma igreja que estava acampando no final de semana, e eles estavam num sítio, e nós entramos no meio do acampamento da igreja, até que nós conseguimos perceber a loucura e o fato de que estava tudo errado, voltamos no caminho, e nesse momento eu olhei para os dados do meu carro e vi que minha gasolina estava baixa, e falei com o Thalita, meu Deus, agora a gasolina está baixa, porque nós já tínhamos rodado muito além da conta, e a gasolina já tinha ido embora. E aí paramos em um posto de gasolina e falamos assim, vamos parar. Vamos parar, vamos abastecer um pouquinho, vamos decidir se vai dar tempo. Nessa altura, o tempo já tinha passado, já era tarde da noite, nós iríamos chegar muito tarde nessa festa, e nós decidimos, então, mandar uma mensagem dizendo para a família que nós não tínhamos conseguido achar o local, de que não ia dar para chegar a tempo mais, mas que nós mandávamos nosso abraço, nosso carinho e o nosso esforço, porque tentar achar, nós tentamos de alguma maneira. Talvez tenha sido uns dias em que eu e Thalita nos sentimos mais perdidos. A gente ficou com aquele senso assim de não saber chegar, sabe? E você já deve ter vivido momentos assim na sua vida, não é? Não apenas com o GPS, mas eu imagino que assim como eu, você já tenha vivido momentos na sua trajetória, na sua família, em que você se sentiu perdido. Você já se sentiu assim? Você já se sentiu impossibilitado de tomar uma decisão sem saber exatamente para onde ir? Talvez você já tenha se sentido assim, sem saber se você levanta acampamento ou se você fica quieto. Se você se move ou se você não se move. Se você deve fazer alguma coisa ou se você deve não fazer. Há momentos na nossa vida em que a gente não sabe se a gente precisa falar ou se nós precisamos nos calar. A gente sabe que há tempo para todas as coisas. A gente se lembra de versículos como esse de Eclesiastes, de que há tempo para tudo, mas às vezes nós experimentamos a dificuldade de identificar qual é o tempo. Nós nos sentimos assim, a gente vai ou não? Partimos ou ficamos? Mudamos ou não? De alguma maneira, a gente poderia dizer que constantemente eu e você enfrentamos a necessidade de termos direção. Às vezes, nós nos sentimos até mesmo perdidos. Eu imagino que assim como eu, você tem necessidade de direções na sua vida, porque nós vivemos estações diferentes na nossa caminhada, não é? A nossa vida também é muito parecida com as estações do ano. Tem momentos na nossa vida que nós estamos vivendo uma verdadeira primavera, anunciando um verão cheio de vontade. Mas existem momentos na nossa vida que parece que nós vamos de outono até inverno. E nós não sabemos, às vezes, quando levantar, quando não levantar. O texto que nós temos diante de nós é um texto que nos lembra de um contexto muito interessante que é narrado em Êxodo capítulo 40. Êxodo capítulo 40 é o momento em que Moisés, agora juntamente com o povo no deserto, obedecendo à vontade de Deus, terminam de construir o tabernáculo. Deixe-me dizer alguma coisa bem rápida para você sobre o tabernáculo. Você se lembra que depois que o povo do Senhor saiu do Egito, deixou de ser escravo, atravessou o Mar Vermelho, começou a caminhar no deserto, rumo à Terra Prometida, Deus decidiu se manifestar presentemente no meio do seu povo. Deus disse, eu quero habitar com vocês. Eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. E a maneira com a qual Deus manifestava a sua presença era através do tabernáculo. O tabernáculo que mais à frente seria o templo,
O templo construído por Salomão, com a expectativa de Davi, mas construído por seu filho Salomão. O tabernáculo era uma tenda grande, com algumas alas e algumas partes, na qual a própria presença de Deus se manifestava. O texto nos diz, se você olhar comigo na sua Bíblia, a palavra de Deus nos diz que quando o tabernáculo foi erigido, uma nuvem cobriu o tabernáculo. Uma nuvem cobriu o tabernáculo, a tenda do testemunho, e o texto diz que à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. O tempo inteiro esse tabernáculo era coberto pela presença de Deus, de contínuo, diz o versículo 16. Durante o dia era uma nuvem, durante a noite era uma aparência de fogo. Assim como Israel havia sido guiado durante toda a sua caminhada pela nuvem, pela coluna de fogo, essa mesma nuvem, essa mesma coluna de fogo pairava sobre o tabernáculo, como a presença de Deus. Essa era a glória manifesta do Senhor naquele lugar. Quando você olhasse para aquele tabernáculo, quando você olhasse para aquele lugar da presença de Deus e percebesse uma nuvem e uma coluna de fogo, você poderia saber e ter convicção, Deus está aqui. Mas mais do que isso, o texto nos diz que esse era também um meio pelo qual Deus conduzia o seu povo. Lembra que Israel havia saído do cativeiro da escravidão e agora estava indo para uma terra prometida. Deus estava guiando o seu povo. Israel precisava de direção. Para onde nós vamos? Como nós vamos? Como vamos enfrentar os inimigos? Como é que nós vamos tomar aquela terra? Israel estava precisando de um GPS, de um guia. Ele precisava que alguém definisse a sua caminhada. É muito interessante porque o texto diz claramente que a caminhada de Israel era definida pela direção de Deus. Quando a nuvem se levantava, era tempo de desarmar o tabernáculo, tirar as madeiras, guardar o couro, empacotar tudo e caminhar, porque Deus estava dizendo, andem. Quando a nuvem parava, era tempo de olhar para o céu, confirmar que estava parado e dizer, Deus mandou a gente parar, então vamos parar também. Para, arma acampamento, vamos ficar, não importa se durante 2 dias, 1 mês ou mais do que 1 mês, quando Deus dizia, ande, andamos. Quando Deus dizia, pare, paramos. O que esse texto nos ensina é algo extraordinário sobre como Deus direciona a nossa vida, como Deus estava direcionando o seu povo. Eu queria que você percebesse 4 verdades extraordinárias sobre como Deus nos direciona aqui, inicialmente. Olha o que a Bíblia nos diz. Primeiro, eu queria que você percebesse que a presença do Senhor é a vida do seu povo. Se você olhar na sua Bíblia, no versículo de número 19, olha só no versículo de número 16, o texto diz, assim era de contínuo, era permanente. A vida de Israel no deserto era a presença de Deus. Você se lembra que o próprio Moisés já havia dito ao Senhor e expressado diante do Senhor, dizendo, Deus, se o Senhor não for à nossa frente, é melhor que nós não saiamos daqui. Se o Senhor não for nos guiar, então é melhor que não vamos a lugar nenhum. Porque a presença de Deus é a vida do seu povo. Se você tirar a presença de Deus, Israel era apenas um conjunto de tribos perdidas no meio do deserto. Mas se Deus está presente na vida de Israel, Israel é o povo escolhido, sendo dirigido para a terra prometida. Irmãos, se eu e você aqui, se nós nessa manhã, somos apenas um grupo de pessoas reunidas e Deus não está sobre nós, e Deus não está no nosso meio, o Espírito Santo não está no nosso meio, nós somos apenas um grupo de pessoas que se reúnem em prol de uma ideia, de uma religiosidade. Mas se Deus está sobre nós, então Deus é a vida do seu povo. E era exatamente isso que estava acontecendo com o povo de Israel. Mas uma segunda coisa que eu queria chamar a sua atenção. Não apenas Deus era a vida do seu povo, mas o versículo 17 também nos ensina que é o próprio Deus em quem definia a direção do caminhar do seu povo. Versículo 17 diz, quando a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos se punham a marchar. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Parece simples isso, né? Mas o que esse texto está nos dizendo, irmãos, é que quem define a direção da jornada do povo do Senhor é o próprio Deus. Eles não estavam caminhando conforme eles queriam. Eles não estavam caminhando conforme as ideias de Moisés. Não era Moisés dizendo, eu acho que nós vamos por aqui, eu acho que nós vamos por ali. Não, era Deus que estava ditando a direção. Quando a nuvem se movia, aonde a nuvem ia, para o lado que a nuvem ia, no lugar onde ela parava, ali eles paravam. Existe uma palavrinha no versículo 17 que me chamou muita atenção. É a palavra lugar.
Porque o texto diz, no lugar onde a nuvem parava, ali, naquele lugar, aí, os filhos de Israel se acampavam. Eu queria chamar a sua atenção para esse detalhe, porque o que o texto está dizendo para nós é que Israel não acampava onde quisesse. É de que o povo do Senhor não se movia como quisesse. É de que a jornada deles não era ditada por eles mesmos. Onde a nuvem de Deus parava, ali, naquele lugar, era lugar de parar, era lugar de acampar. A direção do povo do Senhor era ditada pelo próprio Senhor. A presença do Senhor era a vida de Israel. Mas a direção de Israel era a direção que era dada pelo próprio Deus. Não adiantava você dizer, não, mas ali naquele vale é melhor. Não, mas a nuvem parou aqui. E se a nuvem parou aqui, é para acampar aqui. Aqui é o lugar. Israel tinha uma direção clara, dada pelo próprio Deus. Terceira verdade sobre como Deus direcionava o seu povo. O Senhor é quem ditava o ritmo da caminhada do seu povo. Versículo de número 22, olha comigo na sua Bíblia. Versículo de número 22 diz, se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava, os filhos de Israel permaneciam acampados, e não se punham em marcha, mas erguendo-se partiam. Deixa eu explicar uma coisa para você entender como é que essa verdade do versículo 22 é importante. Irmãos, quando a nuvem parava, não eram 10 pessoas que paravam. Não era abrir uma tenda, uma barraca dessas tendazinhas do Gugu que a gente joga para cima e ela se arma sozinha, não, gente. Eram centenas de milhares de pessoas parando porque a nuvem havia parado. Você precisa montar barracas, tendas, cuidar de animais, cuidar de família, cuidar de filhos. Você precisa montar um tabernáculo, você precisa marcar presença naquele lugar. Centenas de milhares de pessoas sendo guiadas por Deus. Mas o texto diz que mesmo que o Senhor parasse por 2 dias sequer, ainda assim era hora de parar. É engraçado porque talvez 2 dias não tenha dado tempo nem de você terminar de montar o que você tinha que montar. E a nuvem estava mexendo, e você estava lá montando, e você vê na nuvem mexendo. Não, Deus, eu não acabei nem de montar a barraca ainda, e tem que desmontar de novo. O ritmo de Israel era ditado por Deus. Às vezes eram 2 dias. Às vezes era 1 mês. Em alguns casos, mais do que 1 mês. Interessante porque quando era pouco tempo, talvez alguns pensassem como nós pensaríamos. Mas já? Mas talvez quando era muito tempo, mais do que 1 mês, alguns pensassem, Deus foi embora? Acho que essa nuvem ficou presa aí, Deus não se lembrou de nós, mas não. Eu queria que você percebesse é que Israel tinha não apenas a presença de Deus, não apenas uma jornada dirigida por Deus, mas um ritmo ditado por Deus. Um ritmo estabelecido. Tempo de levantar, tempo de parar, tempo de acampar, tempo de se mover. Deus dava direção, ritmo, estações, ordens. O versículo 23 diz, e a palavra se repete várias vezes, segundo o mandado do Senhor se acampavam, segundo o mandado do Senhor se punham em marcha, cumpriam o seu dever. Perceba essas palavras se repetindo durante todo esse texto? Mandado, mandado, ordem, ordem, dever. Está dizendo que Deus é que definia, vai, não vai, pare, ande, se mexa, não mexa, volte. Direção, ordem, obediência. Deus ditava ritmos. Deus ditava ritmos. E esse era o dever de Israel. Uma quarta verdade. Diante do Senhor, todo o povo de Israel devia cumprir os seus deveres. Eu acho interessante esse detalhe. Versículo 23 diz na parte final que eles cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor por intermédio de Moisés. Versículo 19 repete algo interessante, dizendo que quando a nuvem se detinha, eles tinham que cumprir toda a ordem do Senhor. Quando a nuvem parava, Israel não apenas tinha a presença do Senhor, a direção do Senhor, o ritmo do Senhor, mas eles deviam viver debaixo da obediência de Deus. Se Deus parou, então é a hora de você arregaçar suas mangas e começar a fazer aquilo que Deus quer que você faça.
Não havia lugar para preguiça, não havia lugar para ficar perdido, não havia lugar para falta de direção. Deus parou, temos deveres para fazer, precisamos montar as tendas, cuidar das famílias, as mulheres têm seu papel, os homens têm seu papel, os jovens têm seu papel, precisa cuidar dos idosos, precisa cuidar dos animais, tem que montar, nós temos deveres e precisamos cumpri-los diante do Senhor, porque Deus disse, é aqui, então faça. Você percebe que de todos os lados, então, o povo do Senhor tinha a presença de Deus, a direção de Deus, o ritmo de Deus e o dever que precisava cumprir diante de Deus. Agora, seria lindo se a história terminasse aqui, não é? Porque a gente poderia terminar com aquele gostinho de que Israel fez exatamente o que o Senhor quis, de que Israel foi um povo obediente no deserto, de que Israel caminhou pouquíssimo tempo no deserto porque obedeceu ao Senhor. Mas essa não é a verdade, irmãos. Essa não é a história. A história conta sobre um povo rebelde, sobre um povo duro, que desobedeceu a Deus, que passou 40 anos no deserto, que teve que morrer uma geração inteira de desobedientes, e só uma geração mais nova que entrou na terra prometida, e que mesmo quando entraram, fizeram o que era mal diante do Senhor, e tiveram que ser punidos com cativeiro, com sofrimento, porque Israel não quis ouvir a voz de Deus. Quando eu olho para esse texto, eu me faço a pergunta, por que é que eu e você, tantas vezes somos como Israel? A gente tem a presença de Deus, temos a direção de Deus, temos o ritmo de Deus, temos deveres diante do Senhor. O que é que acontece com o nosso coração para que a gente possa querer assumir uma direção que não é a direção de Deus? Qual que é o problema do nosso coração? Do meu, do seu? Eu tenho a impressão de que o problema do nosso coração está no fato de que frequentemente nós nos queixamos demais dos caminhos de Deus. A gente se queixa. A gente não gosta do caminho do Senhor. Se você olhar na sua Bíblia, Números, capítulo de número 11, olha comigo, passa um pouquinho a página para o lado. Números 11, versículo de número 1, o texto diz, queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor. E ouvindo o Senhor, acendeu-se a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Versículo de número 10 ainda do capítulo 11. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Frequentemente o povo não aceita o caminho do Senhor, frequentemente eu e você rejeitamos o caminho do Senhor, reclamamos, choramos, discutimos. Porque deixe-me dizer uma coisa para você, ser guiado por Deus não é ser guiado pelos caminhos que nós queremos, mas ser guiados pelos caminhos que Deus quer para nós. E os caminhos de Deus estabelecem ritmos diferentes dos nossos próprios ritmos. Às vezes nós queremos que as coisas sejam rápidas na nossa vida, mas talvez Deus quer que você fique parado. Às vezes você quer ficar parado, mas Deus quer que você se mova. Mas nós frequentemente preferimos rejeitar e nos queixarmos dos caminhos de Deus. Foi isso que Israel fez durante todo o deserto. A gente não está satisfeito com o deserto, nós não estamos satisfeitos com o maná, nós não estamos satisfeitos com as codornizes, nós não estamos satisfeitos com a água que você trouxe, nós não estamos satisfeitos com nada. Frequentemente nós somos assim. Nós nos queixamos dos caminhos de Deus, ao invés de reconhecer a direção, o ritmo, as estações e os nossos deveres diante de Deus, irmãos. Quantas vezes você já se queixou dos caminhos pelos quais Deus te fez passar? Quando Deus estabelece ritmos na nossa vida. Quantos de nós nos queixamos tanto durante esse ano de pandemia? Quantos memes na internet são repostados dizendo que 2020 foi o pior ano das nossas vidas? De que 2020 foi um ano perdido? Quantas vezes nós já falamos isso? Mas 2020 é um ano da estação de Deus. É Deus que controla a história, não é um vírus que controla a história. Se Deus disse que tínhamos que parar, foi Ele que disse. Se Ele disse que o nosso ritmo devia ser diferente, foi Ele que disse. Se foi Ele que estabeleceu que nessa manhã essa igreja não poderia estar com toda a lotação que nós queríamos, foi Deus que disse. Então nós precisamos aprender a aceitar os caminhos de Deus, os ritmos de Deus. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos rejeitar os caminhos pelos quais Deus nos permite passar.
forma como nós lidamos com os ritmos estabelecidos por Deus na nossa vida define muito dos caminhos que nós vamos trilhar, irmãos. O que é que você faz com o sofrimento que você tem? Você desperdiça ou você usa para a glória de Deus? Depende da forma como você lida com isso. Com as suas lutas, com as suas tribulações, com os ritmos, com os nãos de Deus na sua vida. Quando Deus diz não. Quando você quer algo, quando você planeja algo, mas a resposta parece ser não. E aí você tem duas opções. Opção número 1, fazer exatamente como o povo de Israel fez no Antigo Testamento, e como eu e você gostamos de fazer frequentemente, reclamar. Eu não gosto, eu não concordo, eu não queria que fosse assim. Eu me queixo contra Deus, eu reclamo de Deus, eu não concordo com Deus. Eu acho que esse caminho é ruim, eu acho que falta o que eu queria. Não tem o que eu gostaria de comer, não tem o que eu queria ter agora. Ou você pode olhar e dizer, esse é o tempo de Deus. Eu tenho a presença de Deus. Eu tenho a direção de Deus. Eu tenho o ritmo de Deus. E eu tenho o dever que Deus quer que eu faça agora. Deixa-me dizer uma coisa para você sobre sua vocação. A sua vocação não é só o que você vai fazer um dia. A sua vocação é o que você está fazendo agora. Muitas das vezes nós pensamos em vocação só como algo futuro. Eu tenho orado para que Deus me mostre quais são os meus dons e para que Deus me mostre o que é que eu tenho que fazer. Só que se você ficar com essa pergunta e com essa reflexão na sua cabeça, você vai sempre imaginar que aquilo que você precisa fazer para estar na vontade de Deus é sempre algo futuro, nunca algo presente. E aquilo que Deus te chamou para fazer agora, hoje, nesse exato momento, onde Deus te colocou, na família em que Deus te colocou, no contexto em que Deus te colocou, com as limitações que Deus está permitindo você enfrentar. Quem te colocou aí foi Deus, porque a história é a história de Deus. Porque a vida é a vida que Deus controla. Você vai rejeitar isso ou você vai aceitar isso? Frequentemente nós nos queixamos dos caminhos de Deus. Mas eu também acho que o nosso problema é porque frequentemente nós rejeitamos o Senhor com a intenção de seguirmos os nossos próprios caminhos. Além de nos queixarmos do dele, nós frequentemente rejeitamos o dele porque nós queremos o nosso. Capítulo de número 12, lá no inicinho do capítulo de número 12, diz algo interessante. Abre sua Bíblia comigo, Números 12. Capítulo número 12 conta uma parte da história de Israel muito triste. Esse seja um dos capítulos mais tristes de Números. Porque é o capítulo em que Miriam e Arão se rebelam contra Moisés. Sabe aquela situação em que você nunca imaginava que iria acontecer? Exatamente o que acontece no capítulo 12. Moisés estava preparado para Israel rejeitá-lo. Isso aí ele já estava com o couro preparado. Mas receber rejeição de Miriam e de Arão era muito duro. Mas o texto diz, capítulo 12, falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura tem falado Deus somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Esse é um momento de sedição, e a ira de Deus se acendeu contra Miriam e contra Arão. Porque eles estavam colocando em xeque a direção que Deus estava dando ao seu servo Moisés. Porque eles estavam dizendo, não, Deus não fala só por Moisés. Talvez a gente possa seguir outro caminho. Talvez nós possamos ouvir outra direção. Moisés talvez não seja tão bom líder assim. Frequentemente, nós corremos o mesmo risco de cairmos nesse tropeço de Israel, de rejeitarmos a vontade de Deus, de nos queixarmos dos caminhos de Deus e queremos os nossos próprios caminhos ao invés dos caminhos de Deus. É por isso que, às vezes, como Israel, nós podemos ter presença de Deus, direção de Deus, ritmo de Deus, o dever para com Deus e mesmo assim rejeitar. Como Israel fez. É um dilema, não é? É um dilema porque a história de Israel termina com o fato de que o pecado nos afasta da direção de Deus. O povo se afastou do Senhor. O povo trilhou um caminho longe do coração de Deus. Por conta disso, Israel entrou na terra prometida e desobedeceu o Senhor,
se misturou com os outros povos, se perverteu no seu caminho, se tornou idólatra, porque não ouviu a voz de Deus. Porque não reconheceu a presença do Senhor. Porque não caminhou nos ritmos estabelecidos por Deus. Irmãos, isso é um dilema. Isso é um problema gigantesco. Que nós temos a direção de Deus, mas frequentemente o pecado nos impede de seguir. A pergunta então que a gente precisa fazer é: como resolver esse impasse? Como Deus resolveu esse impasse? E aqui nós temos talvez a resposta mais extraordinária. Porque Israel estava experimentando a presença de Deus no meio daquele tabernáculo. O tabernáculo era a presença de Deus manifesta. Porque Deus era Emanuel, Deus conosco. Porque Deus era um Deus presente, que manifestava a sua glória, a sua Shekinah, a sua presença, através daquele tabernáculo no meio do seu povo, para guiar o seu povo e dirigir o seu povo. Mas por muito tempo Deus não manifestou mais a sua presença. Até que então, Ele manifestou a sua presença de maneira completa, através do seu Filho Jesus. Deus resolve o problema da direção e da sua presença que dirige, que orienta, quando Deus se manifesta em nosso meio, não mais através de um tabernáculo feito por mãos humanas, mas através do seu próprio Filho Jesus. João capítulo 1, versículo de número 14, nos diz isso claramente, claramente. Se você abrir na sua Bíblia em João capítulo 1, versículo 14, ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A ideia de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós é a ideia de que o Verbo, Jesus, se fez carne e se tornou um tabernáculo no nosso meio. Agora não mais precisamos de um tabernáculo feito por mãos humanas, não mais precisamos de um tabernáculo que nós montamos e desmontamos. Agora nós temos a presença gloriosa de Deus mesmo encarnado, presente em nosso meio. Nós vimos a sua glória, glória como aquele que é o único Filho do Pai. Jesus é o tabernáculo de Deus com os homens. Ele é o Deus Emanuel, Ele é o Deus presente, Ele é a vida de Deus no meio do seu povo. O problema da nossa direção, o problema de queremos caminhar longe do Senhor é resolvido pela manifestação plena da presença do próprio Deus em nosso meio. Israel viu a glória do Senhor pairando sobre aquele tabernáculo, como nos conta Êxodo 40, como nos conta Números capítulo 9, mas agora eu e você temos o privilégio de ver algo infinitamente melhor. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz que Cristo Jesus é a própria glória do Pai. Porque nele se manifestou toda a plenitude da divindade. Nele está a glória manifesta do próprio Deus. A glória eterna do Senhor tabernaculou-se conosco. Deus se fez presente em nós, em nosso meio, e nos deu vida. Para que eu e você não andemos mais perdidos, para que eu e você não andemos mais afastados em caminhos tortos, e para que Deus pudesse nos redimir dos nossos próprios caminhos, dos nossos próprios tropeços e jornadas e veredas erradas, Ele nos resgatou do nosso caminhar perdido e nos deu vida. Lembra de Efésios, capítulo de número 2, versículos 1 a 8? Nós andávamos desgarrados, nós andávamos segundo o príncipe deste mundo, nós andávamos segundo as concupiscências da carne, segundo os erros do nosso coração, andávamos caminhos que não eram caminhos de Deus, mas Deus nos arrancou desses caminhos errados e nos colocou na direção certa. Irmãos, a boa notícia que nós temos diante de nós, a boa notícia do Evangelho para nós, é que eu e você somos dirigidos pela própria presença de Deus em Cristo Jesus. Nós não temos mais motivo para nos prendermos aos nossos próprios caminhos. Deus nos livrou disso. Deus te livrou de você estar fadado a seguir os seus próprios caminhos. Deus te deu a alegria e o privilégio em Cristo Jesus de trilhar caminhos que não são seus. Caminhos de vida, caminhos de graça, caminhos de vida eterna, caminhos de direção. É por isso que eu e você somos chamados a não sermos mais endurecidos no nosso coração. Paulo diz aos Colossenses capítulo 2, versículo 6, se vocês estão em Cristo, agora andai nele, andai em Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a direção.
Se Ele disser pare, pare. Se Ele disser ande, ande. Mas se mova segundo a vontade de Deus na sua vida. Essa vontade está revelada a nós, irmãos, na palavra. Eu e você temos a palavra de Deus diante de nós, diante dos nossos olhos. Nós podemos abrir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus e seguirmos a direção que vem do Senhor para as nossas vidas. Não sejamos obstinados do nosso coração. Não sejamos povo de dura cerviz. Se o Senhor Jesus habita o nosso meio, se Ele habita o nosso coração, se o Espírito do Senhor é que nos guia, ouça a voz de Deus. Talvez Deus vai te levar para caminhos desafiadores. Talvez Deus te fará trilhar caminhos na sua vida, no seu ministério, na sua família, na sua vocação, em que você se pergunte, é isso mesmo, Deus? Mas é esse o caminho do Senhor. Caminhos talvez difíceis, que vai te levar a abandonar muita coisa, a deixar de lado prestígios, caminhos errados, prazeres transitórios do pecado. Mas exatamente nesses momentos em que você precisa se lembrar, essa é a direção de Deus, não a minha. Os nossos caminhos são sempre mais fáceis, mais agradáveis, mais autocentrados, mais egoístas. Os caminhos de Deus são sempre mais exigentes. São caminhos estreitos, são caminhos de provação, são caminhos que fazem com que eu e você precisamos ser movidos pela graça e pela sabedoria dEle. Fuja da porta larga, fuja do caminho largo, fuja das propostas fáceis. Ouça a voz de Deus. Nas mínimas coisas, irmãos. Nas mínimas coisas. Porque os caminhos de Deus são melhores que os nossos caminhos. Há caminhos que para o homem parecem caminhos de vida, mas o final deles é morte. Mas o caminho de Deus é sempre perfeito. A vontade do Senhor é sempre perfeita, agradável e boa. Ouça a voz de Deus. Se dirija no caminho do Senhor. É extraordinário nós podemos saber que estamos vivendo em obediência ao Senhor. Quando a nuvem parar, não importa se por 2 dias, se por mês, ou se por mais do que um mês, cumpra os seus deveres diante do Senhor. Pense onde Deus colocou você hoje. Qual é o seu papel na sua família? Qual é o papel no meio da sua casa? Qual é o seu papel no seu trabalho? Qual é o papel na sua igreja? Qual é o papel onde você convive? Pare de reclamar, pare de ser como Israel, murmurando do trabalho que Deus te deu, murmurando da família que Deus te deu, murmurando das coisas que Deus te permitiu ter, murmurando do seu carro, murmurando dos seus filhos, murmurando do seu relacionamento, murmurando da sua escola, da sua faculdade, murmurando das dificuldades que você está enfrentando. Se Deus te colocou ali, se Deus te plantou nesse lugar, seja bênção lá, cumpra seus deveres diante do Senhor, obedeça a Deus, exerça isso com alegria. Esse é o lugar onde Deus te plantou. Não sejamos murmuradores, mas bênção onde Deus nos colocou. Não comece o 2021 reclamando, comece o 2021 agradecendo ao Senhor, dizendo, Deus, onde o Senhor me guiar, ali eu quero ser bênção, eu quero ser grato, eu quero louvar o Senhor. Quantos memes e piadinhas na internet nós ouvimos falar sobre segunda-feira. Segunda-feira é o pior dia da semana. Segunda-feira é o dia terrível da semana, porque eu tenho que voltar para a chatice do meu trabalho, porque eu tenho que voltar para a murmuração da minha semana. Segunda-feira é o lugar onde Deus te permitiu estar, é a sua vocação, é o seu trabalho. Vocação não é só o que você faz na igreja, vocação é tudo aquilo que você faz diante de Deus. Seja na sua família, seja na sua profissão, seja no ministério dentro da igreja, não importa, é aquilo que você faz diante do Senhor. Faça isso com alegria, faça isso com motivação, deixe a murmuração de lado. Deixe a murmuração de lado, seja grato ao Senhor, seja diligente no seu trabalho. Nós deveríamos ser as pessoas, irmãos, mais motivadas, mais encorajadas, mais apaixonadas com aquilo que Deus nos permite fazer, porque nós, diferente do mundo, não achamos que nada é sorte, nada é por acaso, nada é por performance pessoal, nada é só por meritocracia, tudo é direção de Deus. Tudo, tudo, absolutamente tudo, é a providência cuidadosa de Deus nas mínimas coisas. Então talvez o seu trabalho não seja tudo aquilo que você sonhou. Talvez o seu patrão, a sua profissão, não seja tudo aquilo que você planejou, mas é o lugar onde Deus te pôs. Seja grato, seja bênção, seja excelente, seja dedicado. Talvez sua família esteja passando por dias difíceis, talvez seu casamento não esteja tão bom assim, talvez sua relação com seus filhos esteja truncada, talvez seus pais estejam numa crise com você e você está mais brigando com ele do que tudo. Mude isso, seja grato, agradeça ao Senhor.
Entenda que a maior parte das resoluções nos nossos relacionamentos começam através de nós. Em 99% dos casos, o problema não é o outro, o problema é você. Nós somos mestres em transferir responsabilidade, em achar que os problemas são sempre o outro, é sempre o outro, é sempre alguém. É sempre alguém que está fazendo, nunca sou eu. Mude a ficha, irmãos. Vira o disco. Comece a pensar que talvez o problema seja você. Porque se você encarar que o problema é você mesmo, a solução também será você mesmo. Mude seu jeito, seja mais amoroso. Abrace seus filhos, abrace sua esposa, abrace seus pais, dê um presente, faça algo que você não faz. Seja mais zeloso com o seu trabalho, seja mais honesto. Não murmure, não reclame, não fale mal das pessoas por trás delas. Pare de fazer maledicência e descumprir o 9º mandamento. Sirva ao Senhor com alegria. Nós precisamos despertar isso, irmãos. São os ritmos de Deus. Se Jesus é presente na nossa vida, Ele é a vida que eu e você precisamos ter. Ele te dá direção, Ele te dá ritmo, Ele te dá um dever. Ele te dá um dever. Irmãos, lutas, desafios e problemas, eu e você temos o tempo inteiro em todos os lugares. Todos os lugares. Em todas as ocasiões. Até num jantar de Natal de família é possível que tenha problema. Alguém quer discutir se tem que ter passas ou não tem que ter passas na maionese. Não é? Até para comer, a gente arruma problema. Então, irmão, não adianta querer fugir dessas coisas. Seja a bênção onde você está. 3 lições, eu acabo com ela. Como a gente pode se apropriar dessa direção? 3 coisas que eu queria que você guardasse. Vou apenas mencionar. Reconhecendo pela fé que Cristo é a nossa vida. Reconheça pela fé que Cristo é a nossa vida. Segundo lugar, abrace pela fé o caminho da cruz e vá após o Senhor Jesus. Abrace o caminho da cruz. Caminho de servo, caminho de sofrimento. Deus não te chamou para ser servido, Deus te chamou para servir. Deus te chamou para servir, não para ser servido. Eu e você não somos a pessoa mais importante, só Jesus é. O mundo não gira em torno de nós. Nós somos chamados para servir. Pare de querer que o mundo inteiro sirva a você. Passe a você servir as pessoas. Esse é o grande propósito que Deus nos dá nessa vida. Terceiro lugar, olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé e trilhe o caminho que Ele quer que você trilhe. Essa palavra não é uma palavra só sobre como você viver no seu trabalho. É a palavra para que você entenda que nós não devemos mais caminhar nossos próprios caminhos, mas caminhar os caminhos do Senhor para a nossa vida. Amém? Vamos orar? Quero convidar você a ficar em pé, convidar o nosso ministério de louvor também. Nós vamos terminar com um cântico juntos. Eu queria convidar você a colocar diante do Senhor a sua vida, o seu coração nessa manhã. Eu creio que todos nós aqui ouvimos a voz do Senhor Jesus e temos trilhado o caminho que Ele tem para nós. Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Mas rogue ao Senhor para que de maneira prática, para de que maneira concreta, eu e você sejamos obedientes aos ritmos de Deus, às estações do Senhor, à direção do Senhor. Peça a Deus para que Ele te dê paz para ouvi-lo e obedecê-lo. Peça ao Senhor para que Ele te dê diligência, paixão, para você ser bênção onde Deus te colocar, para você não viver a murmurar, achando que a sua vida é mero acaso, é mera consequência, porque não é. Se nós estamos no Senhor Jesus, nossa vida é dirigida por Ele. Deus, nós colocamos nossa vida diante do Senhor, colocamos nosso coração em Tua presença nessa manhã. Pedimos, ó Deus, que a presença do Senhor jamais se afaste do nosso meio. Nós queremos que o Senhor se fez carne e habitou entre nós, o tabernáculo vivo, Jesus entre nós. Cremos que o Senhor estabelece nossos ritmos e estações, nossa direção, e que nós temos um dever para ser cumprido diante do Senhor, onde o Senhor nos põe. Por isso nós te rogamos, ó Deus, nessa manhã, que não sejamos obstinados no nosso coração, querendo caminhar os nossos próprios caminhos e trilhar nossa própria jornada,
mas que possamos nos colocar debaixo da orientação do Senhor e te obedecer e te seguir e ouvir a tua voz. Ó Deus, nos ensine a sermos caminho de graça, instrumento de vida, instrumento de bênção, onde o Senhor nos colocou. A nossa vocação não é só o que nós fazemos num domingo na igreja, mas é tudo aquilo que fazemos diante do Senhor. Seja o nosso trabalho, profissões diferentes, no meio da nossa família, papéis em relacionamentos, tudo isso, Senhor, que nós possamos fazer como que para o Senhor de todo o nosso coração. Dá-nos alegria, Senhor, de te obedecer e ouvir a tua voz e perceber os ritmos estabelecidos pelo Senhor na nossa vida. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém.